E hoje tem São Paulo versus Cruzeiro, né? E eu quero passar para vocês toda a ficha técnica do jogo, que é um jogo bastante importante pro São Paulo Futebol Clube. Hoje o Zubeldia pode entrar pra história, hein? Ele pode ser o único técnico da história demitido sem estar em campo ali, sem ter treinado, porque hoje ele reforça o São Paulo estando suspenso. O São Paulo estaria palavrado com o novo técnico também já. E além disso, eu quero falar de tudo que tá rolando do nosso tricolor paulista pra hoje, pra agora. Amigo, chega nesse likeão aí. Posso contar com o teu likeinho? Então tô contando então. E se inscreva também aqui no canal, né? Não, do vídeo de notícias matinais do São Paulo. Onde é que você encontra? Não tem, eu tô ligado que não tem. É só aqui. Não tem nada, né? Não tem nenhum. Vem comigo então. O São Paulo, em tese, segundo o GE aqui, pegar a fonte do GE, geglobo.com, Rafael no gol, Alan Franco e Sabino. Aqui seria, sim, 3 zagueiros, mas são 3 zagueiros meio fajuto, porque não tem o lateral direito. Então, Ferrarese, na direita, como lateral. Alan Franco, Sabino e Enzo Dias. Aqui, o Alan Franco é o único que vai ser o jogador titularzaço que está em campo. Tirando o Rafael, né? O Sabino reserva, a Ferrarese não dá pra saber ainda, parece ser titular. Enzo Dias parece ser titular também, mas tem o Endo. Aqui tem um time bem equilibradinho. Eu achei que o São Paulo aqui tá bem equilibradinho. E aí vem Alisson e Marcos Antônio. Então, titulares. Aqui só quem saiu, na verdade, foi o Arboleda e não entrou o Juan Tressoldi em relação ao último jogo. Saiu o Arboleda machucado no último jogo e entra o Sabino, não o Juan Tressoldi. Tá beleza. Aqui tudo equilibrado. Time titular aqui, então, força máxima. Tem ainda jogadores como Cédric Soares, que podem ganhar a vaga, tem jogador como o Endo que pode ganhar a vaga, tudo isso pode. Mas aqui em tese é o time titular: Rafael, Alan Franco, Sabino, Ferrarese e Enzo Dias, beleza? Marcos Antônio e Alisson. Dupla de volantes que hoje é titular absoluta do São Paulo. Luciano, né, que é o meia do São Paulo, o meia articulador, um dos piores meias da história do São Paulo, não o pior atacante, um dos piores meias da história do São Paulo tá em campo. Lucas Ferreira na ponta direita, Ferreirinha na ponta esquerda e André Silva como centroavante pegando a vaga do Caleri. Esse time aqui é exatamente o time que pegou o Alianza Lima, força máxima. O que muda? Muda o André Silva no Caleri, o Caleri tá suspenso, e muda o Arboleda no Sabino, que o Arboleda se machucou, então ele dá lugar aqui pro Sabino, o que também pra mim não é problema nenhum, tá? As contusões de... não vou falar aqui, Lucas Moura, Oscar, Pablo Maia, não precisa nem ficar lembrando, certo? Antes de eu começar o Cruzeiro, deixa eu lembrar uma coisa que eu não falei aqui. O jogo vai ser hoje às 5h30, tá? 17h30. O que é corriqueiro, o que é comum é 4 da tarde, né? 16 e também 18h30. Esse jogo é no meio do caminho. É 17h30 do domingo. Não sei explicar o porquê. Alguém deve ter uma explicação aí, mas pra mim pouco importa. Só quero avisar, porque acho que é importante você não antecipar e nem atrasar. O jogo, ele vai passar na Globo hoje. É jogo da Globo, tá? E passa também no Premiere. Mas só por ser da Globo aqui já fica mais fácil de assistir. E aí tem o Cruzeiro, que vem a campo hoje em tese, né? Segundo o GE. Cássio no gol, Fabrício Bruno e Vilauba fazendo ali a zaga. Fabrício Bruno é um zagueiro muito bom, né? Corre muito. Cássio é um goleiro que tá velho, tá sem reflexo, mas é um goleiraço respeitável. Vilauba conheço muito pouco. Na esquerda, Kaique Bruno, já jogou até bastante, já vimos bastante esse cara aqui, nada demais também, não tem. E o William, lateral direito, que pra mim aqui deveria ser o lateral da seleção brasileira. Esse cara aqui, perto do Danilo da seleção, ele é o Carlos Alberto Torres. Sem exagero, não tô aqui pra exagerar hoje não. Hoje eu não quero exagero, tá bom? O William, do Cruzeiro, perto do Danilo da seleção, ele é o Carlos Alberto Torres, campeãozaço da Copa de 70, o melhor lateral que o mundo já viu, lateral direito, é esse cara aqui perto do Danilo da seleção. Então o São Paulo tem que se ligar nesse William, porque ele é artilheiro, ele dá assistência, ele bate pênalti, ele é um foguete. O cara joga pra caramba, tá? Cuidado com ele. Lucas Romero de volante, o Wallace e também o Matheus Pereira formando ali o meio campo. O Matheus Pereira também é outro jogadorzaço. Lucas Romero é bom. O Wallace aqui não é um jogador ruim, mas esse Matheus Pereira também é craque, esse cara. Aquele canhotinho que veio da Arábia, jogou ano passado no Cruzeiro, foi um dos pivôs também de problema lá que ele declarou que iria embora. O Cruzeiro segurou, era o Ronaldo, o presidente e o dono, né? Virou aquele Pedrinho BH que tem mais dinheiro do que tudo também, é um bilionário. E os caras estão aí. No ataque, eles vêm com o Wanderson, o Dudu e o Gabigol. Pode ter mudança? Até pode. Mas o Dudu e o Gabigol chegaram no Cruzeiro para serem os titulares da brincadeira aqui toda e vão jogar. Então, Matheus Pereira, Dudu, Gabigol e Wanderson é um ataque de muito respeito. Se nós estivéssemos analisando o Gabigol 2019, o Dudu 2019, são caras assim altamente acima da média. Só que hoje ele teve uma fase horrorosa. Então o Cássio viveu uma fase horrorosa, Gabigol uma fase horrorosa, Dudu uma fase horrorosa. Dá para o São Paulo pegar esse time aqui e ganhar uns 3-0? É possível.
É possível. O São Paulo tem um sistema defensivo muito bom e o ataque que o São Paulo fica devendo muito, o Cruzeiro é um baita freguês. O São Paulo poderia, então, tentar fazer a boa aqui e golear esse Cruzeiro. E o São Paulo precisa, hein? O São Paulo teve 2 jogos no Brasileiro até agora. Um contra o Sport, que foi 0x0, e um contra o Atlético Mineiro, que foi 1x1. 0x0 também, né? Foram 2 empates. Não lembro se foi 1x1 ou 0x0 Atlético Mineiro. 0x0 também. O Zubeldia não faz gol, não toma, né? É aquele Deus nos acuda de sempre lá. O time que não faz gol e também não toma gol, pro brasileiro você é rebaixado. Pra Libertadores funciona? Funciona. Você vai indo, tenta ganhar nos pênaltis, né? Vai indo. Agora, pro Brasileirão, se você ficar empatando, você vai ser rebaixado. É isso aí mesmo. Empate 38 jogos, faça 38 pontos e veja onde você acaba o ano. Pra você não ficar ligeiro, não. Gente, olha só. O Zubeldia, até jornalistas que são totalmente a favor do Zubeldia, totalmente, não, São Paulo é isso mesmo, São Paulo mantém o São Paulo assim mesmo, São Paulo tem que ser isso mesmo aí, não pode mexer não, Zubeldia é milagreiro, Zubeldia faz muito, é por isso A, B, C, D, por isso que eu não quero o Zubeldia demitido, é por isso que o Zubeldia faz o melhor trabalho. Até esses caras já estão considerando a possibilidade da queda do Zubeldia hoje, num resultado negativo contra o Cruzeiro. O Zubeldia, se ganhar hoje, o que é muito possível, o São Paulo pra mim é favorito pro jogo de hoje, pela camisa, pelo Morumbi, pelo elenco. O São Paulo é favorito para ganhar hoje. Mas se perde, o Zubeldia deve cair hoje mesmo. E se não cair hoje, ele deve cair no próximo jogo. Hoje é domingo, no jogo do meio de semana. Quando o próximo jogo que tiver, que o São Paulo pega o Botafogo fora. Então, não está fácil pro Zubeldia. Vai ter o Náutico agora, que pode ser um respiro bom em Copa do Brasil. Tá? Tem um monte de coisa que pode ir mantendo o Zubeldia. Mas o trabalho dele não é confiável e até, segundo a informação que eu tenho, a cúpula diretiva do São Paulo já se cansou do cara. E o Dorival Júnior, agora é informação que não é minha, informação que veio por aí, que eu li em alguns portais, não consegui confirmar com ninguém do São Paulo. O Dorival Júnior já estaria apalavrado com o São Paulo e totalmente certo com o São Paulo para voltar para cá. Então o São Paulo teria conseguido essa volta do Dorival. O Dorival falou, eu volto. Se eu for pro São Paulo, eu volto. Trabalho esse ano ainda, quero sim. E o São Paulo tá aí, preparadaço para ter o Dorival, só que o São Paulo não demite o Zubeldia. Então é um pouco contraditório. O que falta para demitir o Zubeldia? Falta perder a Libertadores? Falta ser goleado pelo Cruzeiro em casa? O trabalho já acabou. Já não tem evolução. Vamos ver hoje o Luciano de meia. Se o Caleri não tivesse suspenso, era Caleri de centroavante. Aí íamos dizer assim, ó. Ah, mas não chega uma bola. Ah, mas o São Paulo compete. Ah, mas a zaga tá boa. Ah, mas o Ferreirinha errou. Ah, mas falta o Lucas e o Oscar. É sempre a mesma história do técnico, não se pode esperar nada. Então isso já tá acabando e o Dorival deve vir. O Dorival vindo pro São Paulo, ele também divide opiniões de torcedores são paulinos que acham que o Dorival não é bom, outros acham que é bom e tal. Pra mim, o Dorival é bom, é ideal sim. E eu falo pra vocês, hein. Se o Dorival não for um bom técnico, vocês nunca mais precisam. Não vou, né? Lembra do... se o Pita não for um bom prefeito, nunca mais votem em mim, eu não vou entrar nessa, não. Eu tô aqui defendendo a vinda do Dorival, tô fazendo campanha mesmo, na cara dura, quero o Dorival ou Crespo, não quero mais outro cara que Dorival ou Crespo no São Paulo. Agora, se o Dorival vier e der super errado aqui, eu assumo que eu estava errado também, mas vamos analisar o porquê que daria errado, mas eu acho que o Dorival vindo pro São Paulo com o time que tem hoje, é papo de brigar Copa do Brasil e Libertadores de igual para igual com qualquer um e com certo favoritismo também, né? Botafogo e o Palmeiras. Você olha o time dos caras, o Palmeiras ainda vai lá, vai. Contratou uns jogadores aí que não jogaram nada no Palmeiras. Paulinho, Vitor Roque, jogaram nada, absolutamente nada. Mas não dá pra negar que é um time qualificado, é um time forte. No papel é muito forte. O Palmeiras vive uma fase muito ruim lá com o Abel Ferreira ultimamente. E eu acho que o Botafogo desmantelou também, né? Eu acho que o São Paulo hoje é o principal time do Brasil em termos de elenco. E quando fala que o elenco é reduzido, tem pouco jogador reserva. Ah, você tem Rian Francisco, Matheus Alves, Lucas Ferreira. Ora, podia ter Nestor, Michel Araújo, Galopo, podia ter Rames Rodrigues, podia ter Eric, podia ter William Gomes. O São Paulo foi se desfazendo dos caras porque ele quis. Então o elenco está lá. Em tese, Galopo, Rames Rodrigues são piores do que o próprio Rodriguinho, do que o próprio Matheus Alves, porque eles foram os que ficaram. Os outros, o São Paulo não quis mais. Claro que existe a redução na folha salarial, o que é correta, mas de fato o São Paulo monta um time muito qualificado para competir e com o Dorival, para mim, compete. E para você? Fala comigo aí. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. E se gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!